Olá, seja muito bem-vindo, ao meu canal. É a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo aqui no YouTube, e eu estou começando hoje uma série de vídeos falando sobre o reino de Deus. O meu nome é Gilson Rodrigues e eu já sou cristão desde 2014, e eu me converti, e foi muito bom, foi muito bonito para mim quando eu ouvi a primeira vez o pastor falando sobre a graça de Deus, sobre, o favor imerecido que nós recebemos. E aquilo chocou muito o meu coração, porque eu vivia uma vida de pecado e quando eu ouvi a graça pela primeira vez, aquilo foi mágico. Foi uma experiência que eu tenho certeza que você também já viveu. Aquela experiência de: "Meu Deus, eu achei que eu não tinha salvação. Eu achei que a minha vida ela nunca teria sentido, nunca teria propósito". E aí quando eu ouvi essa mensagem da graça, eu fui pego totalmente desprevenido. Eu chorei muito, porque eu me arrependi dos meus pecados, e ali foi maravilhoso. Só que com o passar do tempo, eu não sei se isso também aconteceu com você, essa mensagem ela esfria, e aí você volta a velhas práticas de pecado. E aí você acaba, cometendo novamente os mesmos erros que você cometia, e aí você entra num ciclo de arrependimento e graça, arrependimento e graça, arrependimento e graça. E toda vez você se arrepende, quando você pratica algo e aí vem em você um algo na sua cabeça que fica te acusando, uma acusação constante sobre o seu pecado, e isso faz com que a maioria dos cristãos se tornem, então, escravos aqui na terra, dos seus atos, porque eles não conseguem criar domínio próprio, e isso é horrível. Então eu tô falando para você, a minha experiência de vida, eu tenho certeza que muitos também viveram algo parecido, até porque todo mundo que eu converso desse meio cristão acaba passando por esse tipo de situação, principalmente convertidos, que não nasceram em berço cristão. Então, e muitos têm dificuldade de entender o que que é essa graça, e essa falta de entendimento faz com que inclusive algumas pessoas levem uma vida, de total desgraça aqui na terra, acho que seria essa a palavra, eh, tocando terror realmente, fazendo todo tipo de atrocidade e esperando chegar a próxima hora da morte para simplesmente se arrepender e falar: "Jesus, me salva". E bem, eu tenho uma notícia boa para essa pessoa, se ele fizer isso, ele realmente vai ser salvo. Mas será que a nossa vida como cristãos ela tem que se limitar a isso? Tem que se limitar a essa salvação? "Espera aí, Justo, como assim? A salvação é tudo que eu quero". Não, eu entendo que você quer a salvação, eu também quero a salvação, mas Jesus veio aqui para nos entregar um pouco mais do que ela. E eu queria te mostrar isso hoje, eu queria te, fazer realmente esse estudo com você, para que você tenha um pouco mais de entendimento sobre isso. Esse entendimento eu custei realmente adquirir, ele veio com um estalo, quando ele entrou no meu coração, ele fez tanto sentido, que a minha vida começou a ter o que não tinha, propósito. E quando a sua vida tem propósito, as coisas elas começam a mudar. Você começa a prosperar de verdade, você começa a crescer em tudo que você faz, e as coisas acontecem de um jeito tão leve, que assim, eu gostaria muito que você experimentasse isso. Então, se você puder acompanhar toda a série, acompanhe. Eu vou tentar não me delongar muito, fazer vídeos de menos de 30 minutos, para que você possa acompanhar comigo esse estudo, tá bom? A gente vai abrir a nossa amada Bíblia, tá? A Bíblia que eu estou usando aqui foi a minha primeira Bíblia, a Bíblia do Casamento Blindado. Então, acho uma Bíblia fantástica para isso tudo, mas você pode ler. Aqui eu considero uma das melhores bíblias de estudo é a King James Fiel de 1611, tá? Então é uma bíblia linda, maravilhosa. Você acha ela online na internet.
mas eu vou usar essa aqui de papel, porque é onde eu gosto de estudar realmente. Eu não tenho ainda a King James em papel, eu vou comprar uma para mim. Mas enquanto isso, eu vou estudar aqui com vocês. E eu queria que você abrisse o Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, no capítulo 5, que vai falar sobre o reino dos céus. Ah, talvez, antes da gente falar do reino, vamos dar uma passadinha na graça? Vamos ler lá em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, nos versos 8 e 9. O que que Jesus fala para a gente? O que que Paulo, né, na verdade, está ensinando aqui aos Efésios sobre a graça? Vamos lá? Efésios, capítulo 2, nos versos 7, perdão, nos versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se orgulhe. Olha que legal. Então quer dizer que a salvação ela vem única e exclusivamente da graça imerecida de Deus. Se a salvação ela vem da graça, significa que não há nada que nós possamos fazer aqui na terra para que nós sejamos dignos, merecedores da salvação. E isso é muito importante. Porque isso faz com que nós, cristãos, que temos entendimento de que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas, isso faz com que a nossa vida em si, ela comece então a fazer sentido. Por quê? Porque se eu entendo que Jesus ele é o meu único e suficiente Salvador, eu automaticamente sou salvo. Tá? Mas então, Jus, eu posso tocar o terror na terra, igual você falou. Eu posso fazer atrocidade aqui. Não tem problema nenhum. Não é por obra. É verdade. Não é por obra. Você pode sim. Você pode fazer muita coisa louca que você quiser aqui e você vai ser salvo. A questão toda é que a gente não pode viver só pela salvação. Quando Jesus ele esteve aqui na Terra, esse é meu carregador que tá ali, ó, pendurado na parede, ó, que legal. Isso eu tô fazendo para poder acabar com o meu perfeccionismo, tá? Porque ele já tava gritando aqui, falando, ó, o seu carregador aparecendo. Não, foca na mensagem, esquece o carregador. Vamos lá. O que que acontece? Essa mensagem da salvação, ela é maravilhosa. Mas não foi por ela que Jesus veio para a Terra. Jesus, ele resume todo o ministério dele no Sermão da Montanha. Então eu quero que você pega lá em Mateus, no capítulo 5, o porquê que Jesus estava aqui. Ele queria dar esse ensinamento. E aí, ao longo da caminhada de Cristo aqui na Terra, ele vai esmiuçando esse ensinamento com o seu código de conduta. Mas olha o que ele quer ensinar para a gente aqui no capítulo 5. Mateus 5. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte e, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Gente, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Gente, aqui Jesus está começando a falar sobre recompensa. Aqui Jesus está falando sobre esse reino e ele dá um pequeno código de conduta para a gente. Ele fala
que nós temos que ser pobres de espírito para que a gente tenha o reino. Olha que interessante. Ele nos ensina a sermos limpos de coração para vermos a Deus. Ele nos fala que se a gente for perseguido por conta da justiça, a gente herda o reino. Olha que interessante. Até então a nossa vida era basicamente pecar, alcançar o sangue e ser salvo. Aí agora Jesus daqui no capítulo 5 já ensina a gente sobre ter o coração limpo, ser misericordioso, ser perseguido. Uai, então espera aí. Agora a gente vai começar a ter um propósito na vida. Vamos continuar lendo aqui o capítulo 5. O verso 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais ele presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Pera aí, gente. Aqui ele está falando de obra? Mas a gente não leu lá em Efésios que a salvação não vem pelas obras para que a gente não se glorifique delas? Pera aí. Se a salvação não vem pelas obras, por que Jesus está falando aqui? Resplandeçam a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. A salvação não vem por obras. Mas então por que a gente deve ter boas obras? Será que tem alguma recompensa nisso? Vamos continuar. No verso 17, Jesus continua dizendo: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que se cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Olha. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, peraí. Eu sou salvo pela graça. Mas se eu não praticar uma lei superior à dos escribas, um cumprimento, né, da lei superior à dos escribas e dos fariseus, eu não vou entrar no reino. Então aí existe distinção. Eu sei que a maioria de vocês nunca escutou isso. Eu tenho noção disso, porque durante muitos e muitos anos eu fui todos os domingos ao culto. Às vezes eu ia no culto domingo, terça, quarta, quinta. Eu ouvi várias pregações, eu aprendi muito, mas eu nunca tinha ouvido essa mensagem. E eu nunca tinha lido a Bíblia para entender isso. Existe uma diferenciação entre o reino e a salvação. E eu acabei de explicitar para você. Em Efésios ele fala que a salvação ela é pela graça e não é de obras para que a gente não se glorie dela. Aqui em Mateus, Jesus ensina que a nossa justiça tem que superar a dos escribas e dos fariseus para que a gente, então, entre no reino do céu. Jesus se contradiz? A Bíblia se contradiz? Obviamente que não.
Significa, então, que existe uma separação entre reino e salvação. E é essa separação que eu quero te ensinar aqui hoje. Essa primeira parte do estudo é para você aprender que existe essa separação e para que você, então, entenda, assim como eu entendi, assim como essa mensagem queimou no meu coração, que quando você aprende o que é o reino, consequentemente a sua vida ela começa a fazer sentido e você começa a ter propósito aqui na Terra. Você começa a ter um motivo por qual você viver. Você começa a ter um motivo pelo qual você fazer boas obras, um motivo pelo qual você deve ser diferente. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Gilson, eu ainda não estou convencido. Beleza. Vamos então abrir lá em Apocalipse, no último capítulo, capítulo 22 de Apocalipse. Lá no verso 12. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, homicidas, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz, a raiz e a geração de Davi, e resplandecente estrela da manhã. Vamos lá, gente. Jesus, hora nenhuma, ele se contradiz. A Bíblia, hora nenhuma, se contradiz. Se não existe uma diferença entre salvação e reino, então Jesus é mentiroso. Se todo mundo tem acesso ao reino pela salvação, então Jesus é mentiroso. Porque que ele foi claro em ensinar pra gente que o único jeito de acessar o reino é por meio de boas obras. Porque aí sim você vai herdar a cidade. Esse reino, essa cidade, o que é isso? Eu vou explicar na próxima aula. Hoje eu quero só que você foque nessa parte do estudo. Nós estamos aqui para poder viver segundo Cristo viveu na Terra. E a gente tem que fazer isso se a gente tem como objetivo viver o algo mais que Deus tem para nós. A salvação, ela não tem que ser o teto para o cristão. A salvação tem que ser o piso do cristão. Todos os dias você tem que entender que você já é salvo porque você tem fé. A salvação ela vem pela tua fé em Cristo. Ela é alcançada pelo sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz. Quando ele derramou aquele sangue, ele automaticamente levou sobre si as nossas pisaduras e nós fomos sarados. Toda a terra foi curada e nós então fomos salvos. Entenda isso de uma vez por todas. Talvez você já entenda essa parte. Agora, quando a gente fala sobre obra, ele ensina que a salvação não é alcançada por meio das obras, mas ele ensina que tem um lugar chamado Reino dos Céus, que é a cidade santa, que é a Nova Jerusalém, que vai descer dos céus para a terra no fim dos tempos. E essa cidade, ela só vai ser alcançada por aqueles que praticarem boas obras. Olha que interessante. Então a gente vive aqui na terra como cristão, não é buscando a salvação, é buscando o reino. E lá você vai ter um galardão maravilhoso, que eu vou falar também na próxima aula. Mas agora eu quero que você entenda isso, para que a sua vida comece a fazer sentido e para que você entenda por que você está aqui. Porque talvez assim como eu estive durante muitos anos perdido, com os olhos vendados, você também está com os olhos vendados hoje. Você não entende por quê, qual que é o seu propósito, por que você está aqui na Terra.
Quando você começar a entender isso, você vai virar a chave. E aí, se a sua chave virar, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a prosperar de verdade. Você vai começar a crescer de verdade. As coisas que você faz aqui vão começar a dar certo. É só virar a chave. Gente, que a graça e a paz do Senhor Jesus, ela alcance a sua vida nesse dia. Pega esse estudo que eu fiz com você aqui, leia de novo. O que a gente leu? Foi Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, para entender sobre salvação. Depois Mateus, capítulo 5, dos versos 1 até o 17, se não me engano. Ou foi o capítulo 5 todo de Mateus? Não, até os versos... Foi do 5, do 1 ao 20. Olha só. Eu não vou completar o capítulo 5 de Mateus, porque lá na frente nós vamos estudar sobre ele, tá? Que é qual que é o código de conduta para poder entrar no reino. Mas estuda isso. E depois Apocalipse, capítulo 22, versos 12 a 17, se eu não me engano também. Deixa eu ver. Apocalipse 22, dos versos 12 ao 16. Então, estuda na sua casa. Pega uma Bíblia de estudo. Pede ao Senhor, ao Espírito Santo que habita dentro de você, para te dar entendimento disso. E vê essa mensagem. Se você começar a viver o reino dos céus, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Tá bom? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em sua casa hoje, com você, aonde você estiver. Que seu dia seja excepcional, que você faça o seu dia ser excepcional e que você viva realmente o melhor de Deus aqui na Terra. Um grande abraço para você. Amanhã eu continuo. Eu sei que a maioria de vocês vai ver esse vídeo daqui a, sei lá, 10 anos. Não tem problema. Se o Senhor não voltar antes, né? Espero que o Senhor não volte antes de você ver esse vídeo, para que você seja um reinante assim como eu, você. Gilson, como é que você tem certeza disso? Porque a minha fé, ela fala isso. De todo o meu coração, tá? Eu quero que você entenda essa mensagem para que você também ative outras pessoas. Talvez só 100 pessoas vão ver esse vídeo. Não tem problema. Se tiver pelo menos um que seja como o Billy Graham, que fale para uma multidão, já é o suficiente. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja. Um grande abraço. Tchau, tchau.